Alô, amigas e amigos, tudo bem? Esse aqui é o canal do Xavier, você e eu sou o Xavier. Você está no canal do Xavier e eu sou o Xavier. Muito bem, hoje eu vou falar de um assunto que já está rolando aí há algum tempo, que alguns dizem que é uma coisa verdadeira, outros dizem que é fake news. Vamos ver a que conclusão a gente chega. O meu papel aqui é colocar as questões e vocês tirem as suas conclusões. É claro que eu tenho a minha opinião, né? Mas eu vou procurar explanar as coisas para vocês e vocês vão chegar à conclusão de vocês. A questão é sobre se Sérgio Moro é ou não é um agente da CIA. Bom, essa afirmação tem partido de que ele seja um agente da CIA, ou pelo menos foi, ela tem partido de várias fontes distintas. O fato é que até o jornal Le Monde falou do envolvimento do Sérgio Moro num possível uma ação americana para desestabilizar o governo do PT e eleger alguém mais alinhado com os interesses americanos. Porque todo mundo sabe, pelo menos aqueles autênticos, que o governo do PT, ou os governos do PT, os dois governos do presidente Lula e depois o primeiro mandato e o mandato interrompido da presidente Dilma, que eles tiveram, vamos dizer assim, uma posição de não alinhamento à posição americana. Não foi uma posição de confronto com os Estados Unidos, muito longe disso. Mas o Brasil procurou um caminho independente no mundo, principalmente nas relações exteriores, né, no comércio, e com uma filosofia muito de respeitar a autodeterminação dos povos, ou seja, o Brasil procurava não se imiscuir nos assuntos internos de países. Na época do Lula e da Dilma, o Brasil procurou ter boas relações com todos os países do mundo, e muitos desses países eram países e são países que os Estados Unidos têm como inimigos, né? Como por exemplo a Venezuela, como Cuba, como o Irã e outros. Então era meio que proibido para o Brasil e para outros países subordinados aos Estados Unidos até então que fizessem comércio com esses países, que tivessem relações diplomáticas normais, naturais com esses países. E o Brasil procurou uma independência em relação a isso, por ordem do presidente Lula, isso é muito divulgado. Ele determinou que fossem abertas representações diplomáticas em todos os lugares do mundo, lugares onde o Brasil não tinha representação diplomática. O comércio do Brasil com várias nações do mundo, que era muito pequeno, praticamente inexistente, melhorou, aumentou. E países que são importantes, mas com que o Brasil não tinha proximidade, esse comércio começou a se fazer, a se realizar. Então, essa postura independente é afirmada por muita gente que estuda essas questões internacionais, da geopolítica e tal, começou a desagradar o governo americano. Teve até aquele caso famoso lá da Turquia, né, do Irã, que o chanceler brasileiro, o Amorim, junto com o chanceler turco, na época eu não me lembro agora o nome dele, mas que conseguiram um acordo do Irã, um acordo que os Estados Unidos dizia está tentando para a questão do enriquecimento do urânio e tal. Os Estados Unidos sempre alegando que o Irã podia estar querendo construir armas nucleares, e o Brasil, junto com a Turquia, conseguiu lá um acordo do Irã. Conseguiu que o Irã aceitasse um acordo que vinha da parte dos americanos. E os americanos não gostaram disso, né? Contrariamente ao que poderia se pensar, eles não gostaram disso, porque na verdade os americanos não queriam acordo nenhum. Eles queriam manter o Irã ali nas cordas, etc. Mas a questão sobre o Sérgio Moro. No dia 17 de dezembro, a advogada Sara Vivacqua, no canal DCM, Diário do Centro do Mundo, entrevistou um ex-agente da CIA, um norte-americano ex-agente da CIA, chamado John Kiriakou. Ele é de origem grega, se não me engano, mas nascido nos Estados Unidos, né, falante do inglês, como
língua materna, etc. Parece que os avós ou bisavós dele é que eram gregos. Mas esse cidadão americano que foi agente da CIA e agente até do nível alto na CIA, né? Um agente do nível alto da CIA. E ele é ex-agente porque ele passou informações da CIA para jornalista, ele falou sobre a tortura que era realizada em prisões americanas das pessoas que eram capturadas no tal do combate ao terrorismo, nomeadamente árabes ou muçulmanos, né? Ele falou que havia tortura mesmo. Então isso tudo fez com que ele tivesse contra ele um processo e que esse processo redundou numa prisão. Ele ficou 30 meses preso e saiu da prisão, saiu da CIA também e começou a escrever. Acho que escreveu livros, escreve para jornais e tal, e fala sobre os métodos utilizados pela chamada inteligência americana para derrubar governos que não são alinhadíssimos ali aos interesses americanos e para colocar nos países governos que sejam pró os seus interesses, né, os interesses norte-americanos. E ele, nessa entrevista, ele fala sobre a visita do Bolsonaro junto com o Sérgio Moro, logo no início do governo Bolsonaro, à sede da CIA, lá nos Estados Unidos. Ele fala que isso é uma coisa completamente incomum, que nos anos todos que ele ficou na CIA, ele nunca viu isso acontecer. Ele diz que lembra que, por exemplo, que o ministro de Fiji, que é um paizinho pequeno, um conjunto de ilhas, foi lá, fez uma visita, ou que o ministro da Albânia, que também é um país pequeno, mas ele falou que um país como o Brasil, ele disse que não sabe nem como é que isso foi autorizado pela própria CIA. Né? O presidente do Brasil, com o seu ministro da Justiça, o Brasil, um dos maiores países do mundo, entre as 10 maiores economias, o 5º maior país em área geográfica, o 6º maior em população, ou seja, o país mais importante industrialmente falando, economicamente falando, do hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Né? Então, esse presidente da República desse país, de um país da importância do Brasil, visitar a CIA é uma coisa completamente inusual. E ele disse que só podia acontecer se houvesse realmente algum tipo de esquema anterior, algum tipo de plano, de projeto, e que redundou na eleição de Jair Bolsonaro. Se já havia antes um acordo, uma ligação muito grande entre eles. Ele não fala categoricamente que Moro é agente da CIA, mas ele fala, por exemplo, que tanto o Departamento de Estado americano, como o Departamento de Justiça, como o Departamento de Tesouro, como o Departamento de Segurança Interna, né, trabalham com a mesma perspectiva da CIA, de favorecer governos que sejam pró-americanos e para tentar substituir governos que não sejam pró-americanos. Não precisa ser inimigo americano, basta não seguir na linhazinha ali, bonitinho, os interesses dos americanos, né? Ser subordinado aos interesses americanos. Então, o Sérgio Moro, as ligações do Sérgio Moro com o Departamento de Justiça, isso é bem falado, aí no Wikileaks vazou aí que eles tinham acordos completamente fora do protocolo legal existente entre Estados Unidos e Brasil. Eles estavam fazendo acordos de troca de informações, etc. Então, essa proximidade toda faz com que o John Kiriakou, que ele não afirma categoricamente que Sérgio Moro é agente da CIA, mas ele fala da estranheza, né? Ele fala que ele não tem assim, dúvidas sobre a interferência de alguma maneira do governo americano aqui nas coisas internas do Brasil. Isso não é nenhuma novidade, porque todo mundo sabe que as ditaduras militares foram implantadas na América Latina todas as ditaduras com apoio, treinamento, financiamento norte-americano. Então a intervenção dos Estados Unidos em outros países não é nenhuma novidade. Ora, fiquei pasmo quando abro aqui o YouTube do canal My News, que é um canal de jornalismo que tem na internet, que foi criado pelo Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, e a Mara Luque, que ficou famosa na Globo porque era uma consultora, fazia aconselhamentos de finanças pessoais para as pessoas nos jornais da Globo. Eles se juntaram e fizeram esse canal My News. Esse canal My News tem muitos jornalistas que são egressos da Globo, que trabalham no conglomerado Globo, entre outros meios da grande imprensa, né? É um canal que procura entrevistar e trazer pessoas de vários matizes diferentes da política, do quadro do espectro político.
já entrevistaram o Haddad, já entrevistaram o Michel Temer, já entrevistam algumas vezes, já vi lá o Flávio Dino, etc. Mas os jornalistas que estão lá, os principais, são globais. Todo mundo sabe da ligação da Globo com o governo americano. Isso é uma coisa muito antiga, né? Tem aquele famoso livro, A História Secreta da Rede Globo, que conta a história da Rede Globo. Quem quiser pode pesquisar aí, comprar e ver, né? As ligações dos Estados Unidos, da Globo com os Estados Unidos. Uma vez, o Vernon Walters, que era um agente da CIA, conhecido, diretor da CIA, né, foi entrevistado no programa, no Jornal Nacional, pelo William Bonner, né, foi trazido para a bancada do Jornal Nacional como se fosse um convidado especial para falar ali sobre questões que eram questões relativas à ONU. Esse cidadão era fluente em várias línguas, falava português muito bem, e se expressou dizendo que havia poucas democracias na ONU, fazendo uma crítica à ONU, porque a ONU tinha votado alguma coisa que não era do interesse, ou ia votar alguma coisa que não era do interesse americano. Então a Globo colocando no Jornal Nacional, o maior jornal televisivo de audiência no Brasil, né, colocando um cara que era um agente da inteligência americana, um altíssimo funcionário da inteligência americana, para dar sua opinião ali, para fazer a cabeça do povo que estava assistindo. Então, gente, sabe, as ligações da Globo são muito fortes. O fato de você trabalhar na Globo não quer dizer que você, né, necessariamente seja dessa linha, coadune com isso. Mas, na área do jornalismo, todo mundo sabe como a Globo trabalhou na época da Lava Jato, né, recebendo as informações. Teve aquele famoso, que foi colocado no Jornal Nacional, aquele PowerPoint lá do Dallagnol, coloca o Lula no meio lá, e falando que toda a corrupção partia dele e tal. Então, todo mundo sabe da postura da Globo. Canal My News, jornalista da Globo. Uma ex-global, Miriam Clark, que atua lá no programa Almoço com My News, chama um outro cidadão que era ou é ainda no ciclonista no Globo, entre outros meios da grande mídia, que é o Pedro Doria, e fala para ele, olha, que tá vendo esse bafafá aí, esse zum, dessa história de que o Sérgio Moro é agente da CIA, uma coisa fabulosa, uma coisa absurda, quer dizer, já dizendo que é absurdo, e pede para ele dar opinião, mas ela já coloca que é absurdo, que é fabuloso, etc., que não tem razão de ser. E aí ele diz que não, que é fake news, dizem categoricamente que o Sérgio Moro não é fake news. Essa é uma questão. Eu vou ter que fazer um outro vídeo para discutir essa questão, se Sérgio Moro é ou não é agente da CIA. Ficamos aqui com a posição oficial de um canal, o canal de notícias do YouTube My News, de que Sérgio Moro não é categoricamente afirmado pelos seus principais jornalistas de que Sérgio Moro não é um agente da CIA. O que você acha? Você acha que Sérgio Moro é ou não é um agente da CIA? Existem indícios contra ou a favor? Dê sua opinião, coloque aqui a sua observação, a sua opinião. Dê o like, por favor, para mim aqui no canal, porque a gente precisa disso para continuar fazendo esses vídeos aqui, que não parece não, mas dão um trabalho danado. Falou, gente? Esperem o vídeo número 2, Sérgio Moro é ou não é um agente da CIA. Um abraço.